Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de ciências será sobre átomos. Então, você já se perguntou o que são átomos? A palavra átomo significa indivisível, mas sabe por quê? Você deve imaginar que é porque ele é uma coisa muito pequena, por isso ele se torna indivisível. É exatamente isso. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Para se ter uma ideia, eles são tão pequenos que uma cabeça de alfinete pode conter 60 milhões deles. Os átomos, porém, são compostos de partículas menores ainda. São os prótons, os nêutrons e os elétrons. No átomo, os elétrons orbitam no núcleo, que contém os prótons e nêutrons. Podemos ver aí na imagem a representação de um átomo. Então, o átomo possui um núcleo, que nele temos os prótons, que são partículas carregadas positivamente, e os elétrons, que são partículas carregadas negativamente. E os nêutrons são cargas neutras, ou seja, não possuem nem carga positiva nem carga negativa. Já os elétrons, eles ficam rodeados ao redor do núcleo, no qual é chamado de eletrosfera. Mas como é o interior do átomo? No centro de um átomo está o seu núcleo, que apesar de pequeno, contém quase toda a massa do átomo. Os prótons e os nêutrons são as partículas nele encontradas, cada um com uma massa atômica unitária. Vocês vão ver mais para frente o que é o significado de massa atômica. O número de prótons no núcleo estabelece o número atômico do elemento químico, e o número de prótons somado ao número de nêutrons é o número de massa atômica. Mais para frente vocês vão ver detalhadamente o que são cada um deles. Os elétrons ficam fora do núcleo e têm pequena massa. Há no máximo 7 camadas em torno do núcleo, e nela estão os elétrons que orbitam o núcleo. Cada camada pode conter um número limitado de elétrons fixado em 8 elétrons por camada. Características das partículas. Os prótons eles têm carga elétrica positiva e uma massa unitária. Os nêutrons não têm carga elétrica, mas têm massa unitária. E os elétrons têm carga elétrica negativa e quase não possuem massa unitária. Exemplificando, o átomo de oxigênio é representado da seguinte forma. Então, temos nessa imagem o átomo de oxigênio representado pelos seus elétrons. Vamos contar quantos elétrons o átomo de oxigênio tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, podemos dizer que o elemento oxigênio possui um número atômico igual a 8. Então, dessa forma, há 8 prótons e 8 nêutrons no interior do seu núcleo. Agora que você já sabe o que é um átomo, já se perguntou o que é uma molécula? Vamos pensar um pouco. Moléculas são espécies químicas eletricamente neutras constituídas por pelo menos dois átomos, de um mesmo elemento ou não, sendo que eles se unem por ligações estritamente covalentes. Nos próximos assuntos vocês vão ver direitinho o que é uma ligação covalente. Mas exemplificando, simplificando, moléculas, elas são constituídas pela união de dois ou mais átomos. Então, nós temos um átomo de oxigênio, como eu mostrei anteriormente, e uma molécula, ela é quando a gente junta, através de ligações covalentes, quando os átomos eles compartilham elétrons entre um átomo e outro.
assim eles se unem. Então, uma molécula é a união de dois ou mais átomos, como nós podemos ver nesse copinho d'água. Temos 3 bolinhas, uma bolinha maior, 2 bolinhas menores. Essas são as representações de átomos. Então, de que é formado a água? De H2O. Então, nós temos oxigênio e hidrogênio. Essa bolinha vermelha, ela é a representação do átomo de oxigênio. E as duas azuis são dos 2 átomos de hidrogênio. Então, essa molécula, ela é a união de 3 átomos. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Hora de pensar. Onde você acha que existem átomos e moléculas na sua casa? E na escola? Você sabe como é definido o número de átomos e a massa dele? Ficou curioso? Veremos no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós teremos mais detalhado como é definido o número atômico, o número de massa, número de prótons e número de nêutrons. E a camada eletrônica, todos os níveis. No universo eu sou uma partícula, semente que a terra aquece pronta para germinar. Sou semelhança e imagem dádiva do Criador, o resultado de um pecado perdoado por amor. Por isso amo você. Sou imperfeito e meus defeitos só quem ama pode ver. Mas sou aço que só seu abraço pode derreter. E tenho a essência da paixão gravada em meu DNA. Sou um pássaro que voa procurando seu olhar, querendo um lugar pra viver. A água que corta montanhas é fogo a queimar. Encontro do fio do rio e do mar, num transbordar de prazer. Átomos que buscam o milagre da fecundação, desejos, verdades do meu coração. Pra sempre vou te dizer, te amo, só sei dizer, te amo, só sei dizer.